E se eu te falasse que existe uma teoria que diz que não vivemos só em 4 dimensões no universo, mas sim em 11 dimensões? Ué, mas como pode vivermos em 11 dimensões se só sentimos apenas 3 dimensões? Na verdade, 4 dimensões porque é uma dimensão de tempo. E se eu te falasse que essa teoria foi a mesma responsável por resolver um dos maiores problemas da ciência? Cara, se tem um conselho que eu posso te dar hoje é fica até o final do vídeo, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai valer a pena cada segundo. Assim como vale a pena você conhecer o meu canal, e eu não tô pedindo nem pra você se inscrever no meu canal, eu tô pedindo pra você ver algum outro vídeo meu, porque eu tenho certeza que você vai gostar do meu vídeo, confia em mim, eu sei que você vai gostar. Quer um exemplo? Eu fiz um vídeo semana passada sobre a teoria das cordas, que seria meio que a parte 1 desse vídeo que você precisa assistir pra assistir esse vídeo aqui. Então confere lá e depois volta aqui porque um é complemento do outro. Teoria M, uma teoria que planeja explicar tudo sobre o mundo quântico e o mundo macro, resolvendo então o maior problema que a ciência tem atualmente. As 4 forças fundamentais da física, da ciência e do universo não se complementam. São elas a gravidade, o magnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Elas não se complementam em uma só teoria. Elas não se juntam, entende? As regras da gravidade, por exemplo, não se juntam com as regras do mundo quântico, não são a mesma coisa. Por conta disso surge a teoria das cordas, que tenta explicar como a gravidade surge dentro dos átomos, que eu explico com mais detalhes na parte 1 desse vídeo. Só que acontece que a teoria das cordas tradicional, ela tem várias teorias, e o mais absurdo dessas teorias seria que, para ela ser verdade, o universo teria que ter 26 dimensões de espaço-tempo. Isso é completamente absurdo, porque a gente só consegue perceber 4 dimensões, e ter 26 é completamente insano. Mas foi com essa ideia que Edward Whedon, eu acho que é assim que fala o nome dele, formou a teoria das supercordas em 1995. Essa teoria foi também chamada de teoria da supersimetria do universo. Teoria da supersimetria, o nome tem muito a ver do que essa teoria quer dizer. Isso porque uma das ideias dessa teoria seria dizer que o universo é simétrico. Todas as partículas, ela tem um lado simétrico. Edward Whedon diz que... não sei falar o nome desse cara, velho. Edward Whedon diz que para cada bóson existe um férmion correspondente. Eu sei, você deve estar pensando, mano, o que quer dizer isso que ele acabou de falar? Eu vou explicar, calma. Bóson é a classificação de partículas que não tem massa. Por exemplo, o graviton, ele não tem massa, seria então uma partícula bóson. Fótons são partículas, só que elas não apresentam massa, então elas entram na categoria de bóson. Gluon é outra partícula que não tem massa, então dentre as partículas ela também entra na categoria bóson, que é a categoria que não tem massa, entende? Férmions são o contrário dos bósons, é a categoria de partículas que tem massa. Elétrons têm massa, então elétrons entram na categoria de férmions, que são a categoria que tem massas. Os neutrinos são outras partículas que têm massa, então entram na categoria de férmions, que são a categoria que tem massa, entende? Os férmions, diferente dos bósons, ele tem lugar no espaço, até porque se você tem massa, você tem lugar no espaço. Então a teoria diz então que para cada bóson existe um férmion equivalente. É o mesmo que dizer que para cada partícula que não tem massa, existe outra partícula que tem massa equivalente. Por isso supersimetria, as partículas elas são simétricas. Para cada partícula existe outra partícula equivalente que não tem massa ou que tem massa. O universo é simétrico, as partículas são simétricas, por isso teoria da supersimetria. E foi literalmente com essa ideia que surgiu o conceito e a teoria de antimatéria, que ainda não foi provada, mas ela tem grande chance de ser realmente comprovada. Na real não tem como saber porque ela não foi comprovada ainda, mas eu realmente acho que antimatéria possa existir. Cara, antimatéria é uma brisa muito louca. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre, eu faço, é só digitar aqui pra mim nos comentários. Agora, como é que essa teoria diz que o universo tem 11 dimensões e só conseguimos sentir 3 dimensões dela? Isso não faz sentido. Se tivesse 11 dimensões, pelo menos umas 5, 6, 7 a gente conseguiria sentir, mas só sentimos 3 dimensões. Como pode 11 dimensões existir e eu só senti 3, tá ligado? As outras dimensões são o que chamamos de dimensões compactadas. Eu quero que você visualize alguém andando na corda bamba. Essa pessoa andando só pode ir para frente e para trás, ela só tem 2 direções possíveis. E com 2 direções possíveis, dizemos então que ela só tem uma dimensão, que seria basicamente uma linha reta que seria representada pela corda. Agora eu quero que você visualize a mesma corda, só que agora formigas, e várias formigas caminham sobre essa corda. Além de elas conseguirem ir para frente e para trás, elas conseguem, por exemplo, dar a volta na corda. Por elas serem menores, elas conseguem ficar aqui embaixo na corda, coisa que eu não consigo por ser muito grande, mas as formigas conseguem, por ser muito pequenas, elas conseguem dar a volta, entende? O simples fato delas serem menores fez com que surgisse magicamente um novo caminho ou uma nova dimensão nessa corda. Agora, mesmo eu sabendo que tem mais dimensões nessa corda, eu mesmo assim não tenho acesso à parte
parte de baixo na corda. Essa terceira dimensão na corda bamba seria uma dimensão compactada, onde só alguns seres, no caso seres pequenos, têm acesso. Nós seres grandes somos muito limitados em relação a isso, e eu vou te dar outro exemplo de como somos limitados pelo simples fato de sermos grandes. Imagina que existam carrapatos cientistas, carrapatos que tentam explicar tudo o que acontece no universo. E sendo bons cientistas, uma hora eles se perguntam por que essa água tá caindo do céu sem explicação nenhuma aparentemente. Carrapatos cientistas não conseguem entender que existem nuvens e que às vezes caem e nem conseguem entender o motivo de por que isso acontece. Agora, vamos mais longe nesse exemplo. Como carrapatos cientistas conseguiriam explicar a lua atravessando o sol e ficando tudo escuro? Como carrapatos explicariam o eclipse, por exemplo? Como que eles conseguiriam explicar as interações gravitacionais que existem nos planetas? Como que meros carrapatos conseguem interpretar a visão dos astros supermassivos no universo? Agora vamos piorar ainda mais esse exemplo. E se fossem bactérias cientistas? Como que bactérias cientistas conseguiriam explicar o que acontece em outra galáxia, por exemplo? É a mesma coisa que a gente tem uma percepção muito limitada por sermos seres muito grandes. Do mesmo jeito que bactérias têm uma percepção muito limitada por serem seres muito pequenininhos. Nossa restrição ao ver apenas 3 dimensões espaciais restringe muito a nossa visão do que acontece no mundo quântico, por exemplo. Agora vamos juntar as duas informações que temos até agora. A primeira informação é de que existe gravidade no mundo quântico. Isso é o que a teoria das cordas nos diz. Só que para ter gravidade no mundo quântico, precisamos de 7 dimensões a mais do que temos na nossa. O que nos leva à segunda dimensão. Temos mais dimensões do que conhecemos atualmente. Só que acontece que se juntarmos essas duas informações, nada dá certo e temos um paradoxo enorme para resolver. Newton diz que a gravidade corresponde ao inverso do quadrado da distância. E eu sei, é muito nerd essa frase. No mundo quântico, quando aplicamos essa fórmula, a fórmula de Newton da gravidade, as coisas podem não acontecer do jeito que a fórmula prevê, entende? E com certeza Newton não tá errado, porque já foi provado. Por isso, Edward Witten, eu vou parar de falar o nome desse cara porque eu não sei falar, mano. Por isso, a teoria diz que existem cordas fechadas e existem cordas abertas. As cordas abertas são as que regem todo o universo. Faltam os quarks, bósons, tudo que existe no universo macro é feito pelas cordas abertas. E as cordas fechadas estão presas no mundo quântico. Essas dimensões provavelmente vão dar um novo início a um novo ramo na ciência. Se for comprovado, é claro. Olha, é bem difícil prever o que acontece nas 7 dimensões que faltam, porque a gente nem entende como funciona e nem sabe se o pouco que a gente sabe é verdade, tá ligado? Então dizer exatamente como funcionam as dimensões abaixo de nós seria extremamente difícil. Existem teorias que tentam descrever como funcionam as 10 dimensões, mas sinceramente não tem base científica nenhuma, é só mera suposição. A teoria nem foi confirmada e nem as dimensões foram confirmadas para começarmos a supor como é que funcionaria o mundo lá, entende? Nada confirmado, então não tem por que acreditar em alguém que diz que sabe como a 5ª dimensão, por exemplo, funciona. A teoria das cordas está mais no campo do pensamento do que no campo experimental. Cientistas já tentaram com aceleradores de partículas alcançar as dimensões do mundo quântico, mas nenhum resultado foi encontrado. Já tentaram inclusive colidir 2 partículas para recriar um graviton, mas nada aconteceu também. Mas mesmo assim não podemos descartar essa teoria. A teoria da relatividade de Einstein era tão louca quanto essa e mesmo assim, anos depois foi comprovada cientificamente e revolucionou todo o ramo da astrofísica como conhecemos. Alguns dizem que estamos presenciando o começo de uma teoria revolucionária na ciência, no mesmo nível que Einstein, que vai nos permitir enxergar o mundo de outra forma. Outros dizem que a teoria é absurda demais para ser verdade. E você, acredita que a teoria das cordas possa se tornar verdade um dia? Comenta pra mim se você acha que a teoria das cordas pode ser revolucionária no nível que ela é, ou se ela pode ser só mais uma teoria louca por aí. Aproveita e escreve se você gostou ou não dessa teoria. E se gostou,